Oi, pessoal, tudo bom? Hoje é a última aula, da disciplina Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas. Hoje nós vamos trabalhar adubação complementar e eu trago um pouquinho de tudo, da adubação convencional à adubação orgânica. Então a gente vai viajar nesse universo. Bom, pessoal, os solos, quando eles vão sendo cultivados, o que acontece? Eles perdem os nutrientes, por vários processos. Um dos que mais perdem nutrientes é a remoção pelas colheitas sucessivas. Então eu planto e colho sucessivamente, sem dar um tempo para esse solo respirar. Nós também temos uma perda de nutrientes pelo arrastamento das partículas através da chuva. A chuva cai, lava esse solo, acaba que leva partículas juntamente com nutrientes. E também por meio da lixiviação, certo? Lixiviação é isso, né, palhaço? Bom, pessoal, conforme os solos são utilizados, eles vão perdendo nutrientes, né? Uma das perdas maiores é quando a gente faz plantios sucessivos. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, e não dá tempo desse solo recuperar. Outra forma também desse solo perder nutrientes é através do arrastamento de partículas, ou seja, vem a chuva ou até mesmo a irrigação e esse solo ele é lavado, ou seja, as suas partículas são levadas e com isso os nutrientes vão embora, certo? E a reposição dos nutrientes, ou a complementação do que está faltando é feito por meio de operações denominadas adubação, utilizando adubos ou fertilizantes. E lembrando sempre, pessoal, o seguinte, considerando que as plantas de uma determinada espécie possuem sempre as mesmas exigências em nutrientes, para que as mesmas sejam supridas em suas necessidades, será necessário repor esses nutrientes perdidos. Então, o que eu quis dizer com isso? Eu planto na minha área somente alface, e ela tem uma alta exigência em nitrogênio. Acaba que eu tenho que adubar, com esse determinado nutriente, uma dose maior, porque é o qual minha planta é mais exigente. Pessoal, a adubação química, ela pode ser feita de duas formas ou sistemas, A primeira é a adubação de manutenção e a segunda é uma adubação de correção. A adubação de manutenção, podemos dizer que é para manter a planta, suprir a necessidade ali da planta naquele momento. É feita na linha de semeadura do plantio, em covas, e a concentração desse nutriente, muitas vezes, ela é bastante elevada e chega a ser superior à capacidade de absorção do vegetal. Já a adubação de correção, o intuito é elevar o teor de nutrientes do solo, tá? E muitas das vezes essa adubação, ela é feita a lanço e incorporada logo depois, certo? Nesse tipo de adubação, pode haver considerável adsorção ou lixiviação. O que é isso? É perda de nutrientes. Adsorção, volatilização, lixiviação são tudo o quê? Perdas de nutrientes. E muitas das vezes causada por um pH errado no solo. Os adubos, pessoal, eles podem ser classificados em vários tipos: minerais, orgânicos e organominerais. É uma mistura do mineral com o orgânico. Os minerais, também conhecidos como químicos, quais que são as características deles? Eles são sais solúveis, podem ser simples ou formulados, ter um ou mais nutrientes na sua composição. Normalmente são altamente concentrados. Quando eu comparo esse adubo mineral com o orgânico, eu noto uma discrepância muito grande na concentração de nutrientes. Eles também têm uma liberação rápida no meio, ou seja, eles liberam os nutrientes que contém neles rapidamente, principalmente para o solo, e é fabricado em escala industrial. Geralmente são extraídas do petróleo. Um exemplo é o que? O nitrogênio.
O nitrogênio, pessoal, ele é feito a partir do petróleo. E a empresa que domina essa tecnologia é a Petrobras, tá? E lembrando que esse adubo químico ou mineral, ele é proibido na agricultura orgânica, por vários motivos, né? Ele causa alterações nas condições químicas e biológicas do solo, tem efeito, né, no processo de absorção deles pelas plantas, sem contar que ele estimula algumas, vamos dizer, moléculas nas plantas, né? E com isso acumula substâncias na seiva da planta, o qual atrai o ataque de pragas e doenças. Esses são um dos motivos que o adubo mineral não é utilizado na agricultura orgânica. Bom, pessoal, quando a gente fala aí de adubação complementar, a gente raciocina duas coisas. Eu estou complementando a adubação de plantio, ou seja, chegou numa determinada época da minha planta que ela está necessitando de mais nutrientes, ou outros tipos de adubação que eu venha complementar a que eu já faço. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de tudo. Então, nos cultivos convencionais, esse adubo complementar, né, essa adubação complementar, ela pode ser feita cobertura, ou na hora do plantio, lógico, via foliar ou no solo. Vocês querem um exemplo? O nitrogênio. O nitrogênio, ele é aplicado até em 2, 3 vezes. Por quê? Quando a gente aplica muito no plantio, a gente acaba que perde esse nitrogênio. E vai chegar numa determinada época que a planta vai exigir um nitrogênio em maior quantidade. Então, o que a gente faz? A gente põe uma quantidade de nitrogênio X no plantio, qual vai dar força para essa planta crescer. E quando chegar nas épocas críticas, a gente faz essa complementação com nitrogênio, ou seja, uma aplicação em cobertura. E não só isso, viu, pessoal? Não só o nitrogênio, mas também o potássio faz parte dos nutrientes o qual a gente parcela. Já os micronutrientes, geralmente, eles são aplicados com outros nutrientes. Então, a gente nunca vai fazer uma aplicação sozinha de micro. Então, a gente já vai aplicar o nitrogênio de cobertura, a gente faz uma complementação com os micronutrientes. Ah, eu vou fazer um plantio. Eu sei que minha planta necessita de outro micronutriente em maior quantidade. Então, eu também já adiciono o micro nessa adubação. Agora a gente vai falar um pouquinho da adubação orgânica, né? Os orgânicos, que são produtos de origem vegetal ou animal, que aplicados no solo em quantidades e épocas e maneiras adequadas, proporcionam uma melhoria muito grande no solo e tem nutriente suficiente para fornecer para as plantas, tá? O que são usados, né, como adubos orgânicos? Estercos de animais, materiais vegetais triturados, compostos, a gente vai aprender a fazer compostagem nas próximas aulas, tortas vegetais, entre outros, tá bom? E também, pessoal, vocês têm que pensar o quê? Que é fundamental a aplicação do material já fermentado ou curtido, tá bom? Nunca, peguei um cocô lá da vaca lá e já vou levar e pôr nas minhas plantas. Não, gente, você vai matar a sua planta, tá bom? Não façam isso. E a aplicação dos fertilizantes orgânicos deve ser feita, né, na área total dos canteiros, sulcos ou covas e sempre fazendo o quê? Incorporando a terra, tá bom? Se for de plantio, em torno de 30 a 40 dias antes dos plantios das hortaliças, caso não esteja bem curtido esse material. O que se leva em conta, pessoal, na agricultura orgânica, que a adubação tem como foco principal o solo, tá? A gente pensa, enquanto adubar na agricultura orgânica, eu vou cuidar do meu solo. Já na convencional, penso que vou produzir, eu penso na planta, certo? Então, o que interessa no cultivo orgânico é manter esse solo saudável, cheio de micro-organismos, né, de organismos vivos, e com isso esse solo fica benéfico à planta.
Temos que lembrar também que os adubos orgânicos, eles liberam lentamente os nutrientes para a planta. Com isso, não favorece a infestação de inseto ou o desenvolvimento de micro-organismos que causam algum problema nas plantas. Agora eu vou trazer alguns adubos, pessoal, para dar ideia para vocês desse universo, tá? Tem algumas receitinhas aí no meio da minha aula que dá para vocês aproveitarem aí no dia a dia, até mesmo quem trabalha com lerícolas, abrir a mente para isso, tá bom? Um dos adubos orgânicos que vem sendo bastante utilizados é um conhecido como bocache. Não sei se fala assim, tá? Mas o bocache, ele tem muitas vantagens, tá? Primeiro, ele é um adubo orgânico com alta concentração de nitrogênio, fósforo e potássio e pode ser aplicado tanto no plantio, né, no preparo do solo, como em cobertura, certo? E qual que é a vantagem dele em relação a, vamos dizer assim, aos compostos volumosos, né, feito com resíduo de esterco ou palha? Ele tem uma alta concentração de nutrientes e tem uma vantagem, ele fica pronto em dias, de 7 a 21 dias, é muito rápido isso. E tem várias formulações no mercado, tá bom? Eu vou passar algumas para vocês. Bom, pessoal, a primeira receita de bocache de solo que eu trago, ele é indicado para hortaliças folhosas, ou seja, alface, rúcula, couve, entre outras, né? E ele é preparado em duas fases. Primeiro, vocês misturam os ingredientes que eles vêm indicando aí, que é solo, farelo de torta de mamona, farinha de osso, entre outros. Depois disso, vocês fazem o inoculante e misturam os dois. Isso, pessoal, gera sim uma temperatura muito alta, pode chegar até 50 graus Celsius, enquanto está no processo aí de fermentação. E dentro de 7 dias, você tem um excelente produto para estar utilizando nas suas hortaliças. A segunda receita aí, né, pessoal, de bocache também, ele já é indicado para as hortaliças de frutos. Então, vamos pegar o tomate, pimentão, entre outros. Tem os ingredientes aí, vocês percebem que é uma concentração maior de torta de mamona que no anterior, farelo de arroz também, e também se usa o mesmo inoculante da receita 1, tá? E o preparado é o mesmo. Então só muda, nesse caso, né, a receita, mas o modo de preparo e o tempo que se gasta é o mesmo. Depois, pessoal, por último aí, nós temos os organominerais. São fertilizantes da combinação do fertilizante mineral com o orgânico. Contém na sua fórmula, no mínimo, 25% de matéria orgânica. Se no mínimo, então pode chegar aí 30%, 40%. E no mínimo 12% da soma dos teores de NPK. Então, se vai em 100 quilos, vamos dizer assim, 25 quilos tem que ser matéria orgânica e 12% tem que ser a concentração de nitrogênio, fósforo e potássio. Já tem bastante organos minerais aí no mercado disponíveis para os agricultores. Continuando aí falando de adubação orgânica, pessoal, e também adubação complementar, né? Os orgânicos, eu falo que vem muito das vezes para complementar a adubação mineral. Dentro desse existe uma modalidade que é conhecida como adubo verde. O que vai ser o adubo verde? O adubo verde nada mais é do que cultivar, né, certos vegetais e depois incorporá-los ao solo, tá bom? Os vegetais mais indicados e usados são as leguminosas, como a soja, mucuna, feijão de porco, o guandu, a crotalária, certo? E essas leguminosas misturadas ao solo geram uma grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, massa verde. Além disso, pessoal, elas incorporam o nitrogênio do ar através da fixação simbiótica. O que é isso? Elas captam o nitrogênio que estão no ar e através de uma bactéria conhecida como rizóbio,
que vive lá na raiz das plantas, transforma esse nitrogênio captado no ar em nitrogênio disponível para o solo. Olha que bacana, né? Elas também podem utilizar plantas da família das gramíneas, como milho, aveia preta. A diferença é que essas produzem uma quantidade maior de biomassa e as outras, além da biomassa, também fornecem o nitrogênio, que é tão importante para as plantas. Aqui nesse slide eu trago para vocês onde eu vou encontrar determinados nutrientes dentro da adubação orgânica. Então, o nitrogênio, né, e matéria orgânica. Onde eu vou encontrar nitrogênio? Nos estercos de animais, cama de currais e aviários, urina de alguns animais, nos adubos verdes, compostos orgânicos, vinhaça, humus de minhocas, entre outros. As fontes de fósforos, pessoal, né? Nós temos os fosfatos naturais de araxá e principalmente nas farinhas de ossos. E a fonte de potássio, quando eu falo de agricultura orgânica, ou seja, onde eu vou encontrar potássio quando eu quero produtos orgânicos? Cinzas de vegetais. Antigamente, pessoal, o pessoal queimava aqueles restos de vegetais que ficavam em campo e utilizava essas cinzas para fornecer potássio para a próxima cultura, tá? Casca de café, o pessoal utiliza hoje o quê? O pó do café como fonte de potássio, pó de granito, entre outros. Micronutrientes, pessoal, quando eu falo de agricultura orgânica ou de complementação, né? Eu vou encontrar onde? Em biofertilizantes, o super magro, que eu vou falar daqui a pouco para vocês de como ele é feito, e algum pós de rochas. Então, é nessas fontes que eu vou encontrar nutrientes orgânicos. Mas no outro slide você citou para nós, né, os biofertilizantes. O que são os biofertilizantes? São fertilizantes líquidos obtidos através da degradação de alguma matéria orgânica. Então, nada mais é que o quê? Eu pego uma matéria orgânica, como esterco ou algum resto vegetal, adiciono água em determinada quantidade, mexo isso e deixo isso, pessoal, fermentando. Um exemplo aí, o tambor que eu estou mostrando para vocês. E nessa fermentação, eu consigo extrair os nutrientes. E qual que é a vantagem? Que além do seu efeito nutricional, ele fornece proteína, enzimas, vitaminas, antibióticos naturais, macro e micronutrientes para as plantas. E também, muitas das vezes, são utilizados como defensivos naturais, que aumentam o vigor e a resistência das plantas contra pragas e doença. Então, o biofertilizante, ele é muito bom para a planta. Nesse slide, pessoal, eu trago, né, algumas receitinhas de biofertilizantes. Tem uma que é esterco e água, e tem a quantidade aí de água para vocês. Tem um que é esterco, água e capim picado. Tem outro que é esterco, farinha de osso, cinzas de madeira e melaço de cana. E que fala por que é importante de adicionar açúcar ou melaço nos biofertilizantes, para que ocorra a reação com as bactérias. Lembrando sempre de deixar fermentar de 30 a 40 dias, tá bom? Depois a gente coa e utiliza isso na proporção de 1 a 5%, ou seja, a cada 100 litros de água, eu vou diluir de 1 a 5 do meu biofertilizante. E depois eu faço a rega da minha planta ou do meu solo. Outro que eu citei anteriormente é o super magro. O super magro, ele é um biofertilizante que mistura o esterco de curral com algum complexo que tem o quê? Micronutrientes, certo? Tem uns, pessoal, que é feito com resto de peixe, tá bom? Ela é uma fonte muito boa de micronutrientes para as plantas. E foi como eu falei, ela ajuda a aumentar o quê? A resistência contra pragas e doenças. E quando se aplica?
Intervalos de uma semana, pessoal. Cada hortaliça tem a sua recomendação, tá bom? Pessoal, adubação não é uma receita de bolo, que eu venho aqui e falo para vocês, aplica tantos litros por hectare, tantos quilos por hectare. Eu vou depender da análise de solo. Se eu não tenho essa análise de solo em uma horta caseira, eu vou pelo bom senso, certo? O excesso desses adubos causa intoxicação e a perda da minha lavoura também, certo? Caso a opção seja por adubos orgânicos, ele será utilizado uma quantidade maior que o mineral, certo? É recomendada a ordem de 80 a 100 toneladas de esterco bovino, né? Curtido quando se fala de alface e almeirão. É toneladas por hectare, tá, pessoal? E o que acontece? Eu tenho que usar o bom senso para que não ocorra uma intoxicação, né, das minhas plantas. Então, não é porque eu estou usando o orgânico que eu também posso exagerar. Bom, pessoal, nesse slide aqui eu trago para vocês a relação dos adubos orgânicos. Só para vocês terem noção, o esterco de galinha e o bovino. Quando eu uso esterco de bovino, eu vou usar 4 vezes mais que o esterco de galinha. O esterco de galinha ele é muito mais forte. Torta de mamona, então nem se fala. Se eu uso 10 copos de esterco de galinha para adubar meu canteiro, se eu for utilizar torta de mamona, eu vou utilizar só uma. Ela é muito mais forte, certo? Você quer um exemplo? Deve se aplicar para as hortaliças folhosas no plantio de 60 a 80 toneladas de esterco de curral. Se eu for utilizar esterco de galinha, isso cai para 15 a 20 toneladas, certo? Então tem que também se tomar muito cuidado com qual tipo de esterco orgânico que eu estou usando. Eu já sei que eu vou usar uma quantidade maior que quando eu falo que eu vou usar um mineral. Porém, dentro do universo orgânico, dentro do universo natural, eles também são muito diferentes. Então eu sempre falo assim, vai complementar sua adubação, cuidado. Você pode matar suas hortaliças por um excesso, causar uma queima, causar a morte delas mesmo, tá bom? Bom, pessoal, hoje foi nossa última aula dentro da disciplina. Eu espero ter passado um pouquinho para vocês de conhecimento, né, nesse universo tão grande da nutrição. E quem trabalha com hortaliça, mesmo que seja uma hortaliça caseira, ou trabalha com hortaliça em grande escala, em larga escala, eu tenha vindo contribuir com essa questão nutricional. Nem para que falte, nem para que ultrapasse a quantidade necessária. A nossa próxima disciplina é cultivo de olerícolas. Ela vai ter duração de 50 horas e começa dia 13/8 e a gente já começa a falar da qualidade das sementes. Então eu aguardo vocês na próxima disciplina.